Olá pessoal, como vão todos vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos entrar no nosso último conteúdo do ano, certo? E a gente vai passar esse mês vendo alguns esportes que são pouco conhecidos por vocês, ok? O primeiro que nós vamos ver hoje é o rugby. Nós vamos ver um pouquinho da história dele, para a gente entender como surgiu, de onde veio, como ele veio evoluindo, como chegou aqui no Brasil, ok? Espero que gostem desse conteúdo, vocês vão aprender alguns esportes que vocês já ouviram falar, mas não sabem como funciona, ok? Vamos para o vídeo, espero que prestem muita atenção, fiquem bastante atentos, porque o vídeo de hoje está muito interessante. Tchau, tchau, até mais! A história do rugby, caracterizado principalmente pelos contatos físicos violentos. O rugby é um esporte cujas partidas são disputadas por duas equipes. Em relação ao número de jogadores de cada uma delas, atualmente há uma série de variações. O mais conhecido é o rugby de 15, mas há ainda o rugby legal, que possui 13 jogadores em cada time, e o rugby sevens, que, como o nome indica, possui 7 jogadores por equipe. Esta, inclusive, é a modalidade disputada das Olimpíadas. Outras variações são rugby de toque, de praia, subaquático ou em cadeira de rodas. Hoje, a versão mais aceita a respeito da origem do esporte está relacionada com uma jogada irregular de William Ellis durante uma partida de futebol em 1823 na Rugby School, localizada na Inglaterra. Foi somente em 1880, depois inclusive da morte do autor da jogada irregular do futebol, é que veio o reconhecimento a respeito da criação do esporte. Antes disso, há relatos de práticas semelhantes na antiguidade romana, onde um jogo harpastum era praticado. Além disso, na Europa, mais especificamente na Itália, no século XVI, havia um esporte muito parecido com o rugby e que recebeu o nome de cálcio. Durante algum tempo, ele foi praticado nas aulas de educação física na Inglaterra, mas ainda sem uma regulamentação unificada. A unificação das regras só teve início por volta de 1846, também pelos estudantes da Rugby School. Já a primeira partida entre países aconteceu em 1871, disputada por Inglaterra e Escócia. Nas Olimpíadas da Era Moderna, o rugby foi disputado em 4 das 7 primeiras edições, sendo que a primeira delas foi em 1900, nos Jogos de Paris. As outras foram em 1908, 1920 e 1924. Nesta última, o Comitê Olímpico Internacional optou por retirar a modalidade da competição. Em 2009, o comitê decidiu que o Rugby 7 seria eleito para tornar a entrar nas Olimpíadas a partir da edição de 2016, realizada no Rio de Janeiro. A equipe masculina de Fiji sagrou-se campeã, deixando a Inglaterra com a medalha de prata e a África do Sul com o bronze. Rugby no Brasil. O esporte chegou ao Brasil pouco tempo depois de sua criação, em 1891, a princípio no Rio de Janeiro, com o Clube Brasileiro de Futebol de Rugby. Em 1895 foi a vez de São Paulo com grandes incentivos de Charles Miller, mas somente em 1920 é que a modalidade começou a aumentar o número de adeptos, aumentando consequentemente a quantidade de equipes e o número de competições. O órgão máximo do esporte no Brasil é a Confederação Brasileira de Rugby, fundada em 2010, é filiada ao World Rugby e ao Comitê Olímpico Brasileiro. Anteriormente a esta, duas instituições foram muito importantes para a modalidade no país: a União de Rugby do Brasil, cuja fundação foi feita em 1963, e a Associação Brasileira de Rugby, que foi fundada em... E aí pessoal, gostaram do vídeo? Viram um pouquinho da história do rugby, viram a sua evolução, viram que ele também é praticado por mulheres, né? Ele é um esporte de muito contato e que requer uma qualidade física, uma das qualidades físicas, né, que é bem requerida no rugby, é a velocidade, né? E a outra também é a força. Como vocês puderam ver, o rugby ele tem bastante contato, bastante empurrões, velocidade, você tem que correr muito para chegar, né, até o seu objetivo, mas a gente vai conhecendo ele aos pouquinhos, ok? Então, por hoje é só, fiquem atentos nas próximas aulas e separem um tempo no seu dia para os seus estudos, para que vocês possam assimilar o conteúdo
e prestem muita atenção, tá bom? Estamos ficando por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!